Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 42 e 43, já é um texto que a gente sabe de cor, não já? Se você não souber de cor, a gente volta para a alfabetização já. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Todos podem dizer amém? Agora vamos lá para o finalzinho, na epístola de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Terça-feira passada choveu tão torrencialmente que eu não tive condição de ministrar devido ao ruído. E boa parte dos irmãos, ao sair do templo, ficaram ilhados, né? E quando passamos nas ruas, encontramos muita gente mais ilhada ainda. A gente pelo menos estava dentro da igreja. Mas vamos falar um pouquinho sobre a oração de impacto. Tiago capítulo 5, versículo 16. Todos encontraram? Confessai os vossos pecados uns aos outros, em algumas versões está as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diz amém. Agora diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados. Só a título de justificativa, pastor Osni e pastor Emerson estão em viagem. Foram visitar uma igreja no estado de Pernambuco, que nos buscou para que se torne uma das nossas igrejas, e eles foram lá para fazerem um conhecimento da igreja, tá? Estão desembarcando agora, por isso não estão no culto esta noite. Amados, nós precisamos resgatar o nosso prazer de cultuar ao Senhor. Um ano e alguns meses atrás, quando começou o movimento causado pela pandemia, e que muitos anunciaram que logo nós teríamos templos cheios e fila na porta das igrejas, eu disse que não. Eu fui na voz contrária, e parti de um princípio de uma escola de pensamento da psicologia que diz que 12 semanas sob uma pressão pela mudança de um hábito é tempo suficiente para que o indivíduo adote uma nova cultura, um novo estilo de vida. Exemplo: você não consegue largar o cigarro, segundo essa escola de pensamento, se você estabelecer e conseguir por 12 semanas superar a necessidade de fumar, você não sentirá mais necessidade do cigarro, da nicotina. Você tem uma preguiça violenta de ir na academia. Se você conseguir manter uma rotina de 12 semanas, daí em diante, isto é entranhado no teu dia a dia e se transforma num hábito natural. Significa também que se por 12 semanas eu sou impedido de congregar, estou falando de menos de 4 meses, depois disso eu já adotei um novo modelo, um novo formato de vida, de culto, de serviço. Eu já previa que nós teríamos, depois de um ano, dificuldade de voltar ao templo.
Eu tenho me deparado com pessoas que dizem assim: pastor, eu simplesmente perdi a vontade de ir na igreja. Até porque nós começamos a desenvolver o culto delivery. Culto delivery, pregação delivery. Eu sento na frente da TV, ligo o meu equipamento e digo o sabor que eu quero. É quase como pedir pizza. Eu posso até pedir com 2 sabores, eu posso ouvir o louvor de uma igreja e a pregação de outra. Um novo hábito, uma nova cultura se estabeleceu. Há pessoas que hoje, por exemplo, poderiam estar no templo, mas simplesmente se estabeleceu uma comodidade ou um comodismo ao longo do tempo. E isto não é uma crítica, isto é um alerta. Se eu e você não ficarmos atentos, nós perdemos a paixão por aquilo que é presencial, pela convivência, pela fraternidade, pelo relacionamento cristão, que é imprescindível. Vocês estão me ouvindo bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, é uma aula para a igreja deste século. Atos 2, 42 e 43 é uma confrontação para nós. É até uma forma de entender que para muitos cristãos do nosso século, cristianismo é hobby. Vida cristã é dupla. Eu posso ser cristão na igreja e não ser cristão no dia a dia. Nós acostumamos com a ideia de que uma igreja avivada é uma igreja que vive constantes movimentos, constantes eventos, atividades, festas, ações sociais, reuniões de relacionamento. Eu já vi alguém dizer, a nossa igreja, já vi alguém dizer aqui, a nossa igreja, nós temos o futebol tal dia, o churrasco tal dia, o café de pequenos grupos tal dia. Isto é uma igreja em avivamento. Não, não é. Avivamento não está relacionado aos nossos eventos. Avivamento está muito relacionado ao que acontece dentro de nós, àquilo que Deus está fazendo dentro de nós para então operar a partir de nós. A igreja primitiva, eu já disse aqui algumas vezes, é um modelo de igreja, porque ela não tinha templo para congregar. Eles não tinham cargos em repartições públicas, não tinham a proteção do Império Romano, pelo contrário, eram muito perseguidos pelo Império. Não havia transmissão de culto pela internet, não havia rede de televisão, não era uma igreja que exercia influência no aspecto político e social do seu tempo, no que tange a um alcance exponencial das suas ações e das suas atividades. Mas era uma igreja que impactava o mundo do seu tempo pelas suas ações espirituais. Atos capítulo de número 17, versículo de número 6, quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, os moradores de Tessalônica dizem assim: estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. A igreja apostólica era uma igreja que transtornava. O que é transtornar? Transtornar é mudar a ordem das coisas. Transtornar é desorganizar aquilo que está numa posição para colocar em posição diferente. Transtornar literalmente é colocar de ponta cabeça, sacudir. Como uma igreja sem nenhum dos recursos que nós temos,
conseguiu transtornar o mundo do seu tempo, ao ponto de, em Atos capítulo 1, versículo 12 a 15, eles serem apenas quase 120 irmãos. Em Atos 2, eles já são quase 3.000 irmãos. Em Atos 4, eles já são quase 5.000 irmãos. Em Atos 8, Lucas, que trata da narrativa dessa expansão da igreja, desiste de falar de números e diz: grande era a multidão dos que criam. Qual era a explicação? Atos 2,47, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias havia conversões na igreja apostólica. Em Romanos capítulo 15, Paulo diz que já não havia qualquer lugar onde o evangelho não tivesse sido pregado. Qual era o segredo daquela igreja? Eles não tinham o Supremo Tribunal Federal ordenando o fechamento dos cultos. Não, eles tinham. Pelo contrário, eles tinham mais que isso. Eles tinham a corte romana determinando que os crentes fossem queimados, lançados às arenas, devorados pelos leões. E apesar disso, o evangelho expandia e era pregado. Então qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós ignoramos esse texto que eu chamo de o texto áureo dos Atos dos Apóstolos. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. Esses 5 pilares marcam e caracterizam a igreja do primeiro século. Como nós precisamos resgatar esta identidade? A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Além disto, e tudo isto por causa do temor. Nós já falamos aqui sobre a doutrina dos apóstolos, já falamos aqui sobre a comunhão, já falamos aqui sobre o partir do pão. Agora nós estamos falando um pouco sobre orações. E quem dera se a igreja começasse a compreender que oração não é rito, que oração não é hobby, que oração é via de comunicação com Deus, que oração deveria ser um hábito aculturado, uma cultura da igreja que prega avivamento. Como disse certo escritor, oração não é uma ação espontânea de diversão. Oração é o único mecanismo que a igreja tem para a batalha espiritual que ela enfrenta. Se nós convocarmos pessoas para eventos diversos, nós teremos uma demanda violenta de pessoas desejando estar presentes. Mas convide alguém para a oração e você corre um sério risco de ficar sozinho ou não ter companhias na proporção que você imagina. O apóstolo Tiago, quando fala sobre isto, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. É interessante, Tiago coloca a igreja como a grande autoridade espiritual na terra para ouvir a confissão daquele que pecou, interceder pelo tal, a fim de que ele seja sarado, a fim de que ele seja curado. Aí Tiago diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se compreendêssemos o poder da oração, oraríamos infinitamente mais. Possivelmente, se compreendêssemos o poder da oração,
recorreríamos menos aos recursos humanos e mais ao recurso divino. Aliás, como disse, e eu citei aqui semana passada, John Bunyan: eu posso fazer qualquer coisa depois de haver orado, mas não posso fazer nada antes de orar. O missionário alemão Zinzendorf escreveu que sempre que Deus quer fazer algo extraordinário, Ele chama a sua igreja para orar. John Wesley foi o grande avivalista do Reino Unido. E por incrível que pareça, Wesley começou seu ministério aos 72 anos. E é até a atualidade o homem que provocou o maior avivamento daquela região da Europa, isso no século 17, século 18, e ele diz: parece que Deus reage às orações do seu povo, ou seja, parece que Deus faz as coisas quando o seu povo clama. A oração é tão importante na vida de um cristão que, embora a Bíblia diga, Jesus diz em Mateus capítulo 6, que nós não precisamos abrir a nossa boca para pedir, porque o nosso Pai já sabe do que nós precisamos antes mesmo que o peçamos. Mas aí no capítulo 7, no mesmo sermão, Jesus vem e diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E é interessante que o verbo pedir ali está no presente linear. Traduzindo, na gramática da língua grega não existe o gerúndio. Presente linear corresponde ao nosso gerúndio, que dá a ideia de ação contínua. Uma tradução literal do texto seria: pedindo, dar-se-vos-á. Por que Jesus falou há pouco que o Pai sabe o que nós precisamos antes que nós abramos a nossa boca, e agora Ele nos manda pedir? Porque por alguma razão na natureza de Deus, Ele espera que nós busquemos a sua face. E é interessante notar que na cultura judaica, a oração não foi criada para pedir alguma coisa a Deus. Na cultura judaica, oração é instrumento de relacionamento. A oração é o instrumento por meio do qual eu mantenho relacionamento com Deus. E Deus, para me estimular a esse relacionamento, revela bênçãos que são resultantes desse investimento de tempo pela oração. A geração anterior de igrejas não estaria acomodada no meio da crise que nós estamos vivenciando. Ela estaria prostrada, ocupando montes, vales, avenidas, templos, para orar. Perdemos de maneira incrível não apenas o hábito da oração, mas o sentimento que nos leva a fazê-la. Eu disse aos irmãos aqui nas semanas anteriores que a oração gera arrependimento. E algum desavisado, escrevendo um comentário numa publicação que eu fiz numa rede social, convocando as pessoas para a oração do próximo sábado, que nós estaremos aqui em 24 horas de clamor, colocou assim: não adianta orar, não é tempo de orar, é tempo de se arrepender. É incrível que, além de uma falsa espiritualidade, há uma absurda ignorância das coisas espirituais.
Porque o lugar onde eu me arrependo e onde eu confesso a Deus os meus pecados é exatamente na oração. Eu só preciso quebrar a ideia que me deram e me engessaram de que orar está estritamente relacionado a um momento de joelhos. Eu posso orar em pé, caminhando, no ponto do ônibus, dentro do ônibus, em cima do andaime, no meu escritório, enquanto eu treino. Eu posso tomar uma postura de oração, embora é muito importante que cada um tenha um tempo de intimidade com Deus. Eu disse aqui nas semanas anteriores que a oração nos dá poder para interferir na natureza. Elias fez isto. Eu disse aos irmãos que a oração nos torna parceiros de Deus. Incrivelmente, Deus é poderoso. Aliás, Deus é o Todo-Poderoso, e Ele pode fazer qualquer coisa sozinho. Deus não precisa de ninguém para fazer nada. Ele tem o controle de todas as coisas, mas de alguma maneira e por alguma razão que está no campo da sua soberania, Ele decidiu trabalhar conosco. Deus quer trabalhar com você, a partir de você, através de você. Deus quer te tornar instrumento das suas obras. E isso é uma decisão dele. Isso é uma decisão dele. A oração, eu disse aqui, move o mundo espiritual. Pode ter certeza, sempre que você mergulhar num propósito de oração, o mundo espiritual vai ser movido através da sua postura de oração. Daniel é um exemplo disto. Daniel ora, o céu se move, o inferno se levanta. Mas sempre que você estiver orando, Deus provocará mudança através da sua vida e a partir da sua vida. Uma pergunta básica: qual foi a última vez que o seu filho lhe flagrou orando?